Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e hoje nós vamos fazer um vídeo referente ao DXY. E nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso e também o que está acontecendo com a moeda dólar americana em relação a diversas moedas no mundo, inclusive no Brasil. Então, o DXY é o índice do dólar dos Estados Unidos em comparação a uma cesta de moedas estrangeiras, muitas vezes referida como uma cesta de moedas dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. O índice sobe quando o dólar americano ganha força em relação a outras moedas. A cesta de moedas que foi comentada é exatamente esta. Nós temos o euro com uma participação de 57,6% nessa comparação. O iene japonês com uma participação de 13,6%. A libra esterlina com uma participação de 11,9%. O dólar canadense com uma participação de 9,1%. A coroa sueca com uma participação de 4,2% e o franco suíço com uma participação de 3,6%. Se vocês considerarem todos os países que usam o euro como sua moeda, mais esses outros países, nós estamos falando na maior parcela de PIB mundial. Então é representativa essa comparação da taxa do dólar em relação a esta cesta de moedas, o que recebe o nome de DXY. Quando nós analisamos agora em relação ao real, a variação cambial dos últimos 6 meses do dólar em relação ao real, nós vemos uma forte tendência de baixa, uma inclinação constante em que nós temos o dólar partindo de R$ 6,20 e hoje chegando a bem próximo a 5,40. Se nada acontecer no mundo, ou até mesmo no Brasil, a tendência tão prolongada quanto esta de 6 meses é que o dólar, no máximo, em 8 meses, vai chegar abaixo de R$ 5, se nada acontecer de extraordinário. Somente fatos muito relevantes mudam tendências tão constantes e fortes quanto esta. Com relação àquelas moedas da cesta, aqui são dados extraídos do site do Banco Central do Brasil, onde nós temos cada uma das moedas, seus códigos de negociação, moedas tipo A, moedas tipo B, e eu já vou explicar o que é isto, a cotação em reais para compra, a cotação em reais para venda e as paridades de compra e venda. As paridades são em relação ao dólar americano. Então existem moedas do tipo A, o dólar dá para comprar X moedas, né? $1 dá para comprar X moedas. E moedas do tipo B, com tais moedas dá para comprar X dólares. O pensamento é inverso. Moedas do tipo A multiplicamos o dólar pela paridade e tipo B dividimos. Por exemplo, com $1 é possível comprar 9 coroas suecas. Com $1 é possível comprar $1 canadense e 36 centavos. Com $1 dá para comprar 79 centavos de franco suíço. Com $1 dá para comprar 144 ienes. E quando a gente analisa o oposto, com uma coroa sueca dá para comprar apenas 10 centavos de dólar. Com $1 canadense dá para comprar 73 centavos de dólar americano. Com o franco suíço dá para comprar $1,26. Com o iene japonês dá para comprar apenas 0,0069 dólares. Não dá para comprar nem um centavo de dólar. Já nas moedas do tipo B, em que a análise é oposta, com $1 dá para comprar apenas 73 centavos de libra esterlina. Com uma libra esterlina dá para comprar $1,36. Com $1 dá para comprar 84 centavos de euro. Com €1 dá para comprar $1,17. Essa é a visão de paridade. Vocês podem pausar o gráfico, aqui tem uma parte da pesquisa que eu fiz, apenas um mês das paridades das moedas que compõem a cesta.
em comparação ao dólar americano, que nós chamamos aí de índice DXY. Quando nós analisamos todas essas moedas em relação ao real, no intervalo aí de 6 meses, nós podemos ver que existe uma oscilação, mas nada tão exagerado. Elas estão até mantendo uma estabilidade em relação ao real. Em contrapartida, quando nós analisamos a paridade do dólar em relação à coroa sueca, nós vemos o dólar perdendo força muito rapidamente. Eram necessários, nesse certo momento, mais de 11 coroas para comprar um dólar, e agora são necessárias apenas 9 coroas e 50 centavos para comprar um dólar. Com relação ao dólar canadense, a mesma situação. Era necessário mais de $1,44 e 44 centavos canadenses para comprar um dólar, agora é necessário apenas $1 canadense e 36 centavos. Quando nós olhamos o dólar em relação ao ien, era necessário mais de 155 ienes para comprar um dólar e agora necessários apenas 145 ienes. Isso também se repete ao franco suíço. Era necessário 90 centavos, um pouco mais de 91 centavos de um franco suíço para comprar um dólar e agora bastam apenas 79 centavos. Quando a gente analisa em relação às moedas do tipo B, a análise é diferente, né? Porque você está vendo quantos dólares são necessários para comprar uma libra. Então a perda do valor de mercado do dólar em relação à libra era necessário $1 e 24 centavos e agora é necessário $1 e 34 centavos. Então, a perda de valor em relação a todas as moedas da cesta. A mesma coisa em relação ao euro. Era necessário em torno de $1 e 3 centavos para comprar um euro e agora é necessário $1 e 13 centavos. Então, nós vemos que o comportamento da perda de valor de mercado do dólar em relação às moedas do tipo A, gráficos muito parecidos em relação à coroa sueca, dólar canadense em japonês e ao franco suíço. E a mesma coisa, a necessidade de mais dólares para se comprar um euro e uma libra, né? Um euro e uma libra. Então o dólar está perdendo força rapidamente. Aqui nós temos um histórico de muitos anos, sim, mais de 50 anos, do índice DXY. Nós vemos que num certo momento da história, em 31 de janeiro de 85, o DXY, o índice valia 160. Uma grande queda. Depois, em 31 de janeiro de 2002, valia 119. Outra grande queda. Chegando em 31 de março de 2008, o ano em que aconteceu a crise do subprime, esse índice caiu para 72, uma recuperação, e agora está em 112 em 31 de agosto de 22, só que em 2025 a queda, ok? Esse gráfico é um gráfico de todo o histórico do DXY. Quando nós olhamos o gráfico de 5 anos, nós vemos que lá em 2020, 2021, quando teve a pandemia, uma grande queda no DXY, uma recuperação em 2022, 2023, ultrapassando 112, depois uma nova queda, uma recuperação aqui. Esse cenário aqui é interessante, a gente vai estudar daqui a pouquinho no gráfico de um ano. Um pico em torno de 110 e agora está em 96 esse índice. E como eu tinha comentado em relação a essa análise, nós vemos que no período de eleição do Donald Trump, uma grande expectativa, o dólar recuperou poder em relação às demais moedas da cesta, e a partir nós vemos que a partir da posse, uma decepção. Então, uma grande euforia, fazendo o dólar se recuperar
parcialmente em relação à cesta de moeda do DXY, assim que o Trump assume, principalmente em função das tarifas que ele colocou para os produtos importados de diversos países, a decepção e o dólar entrou numa queda vertiginosa. Quando nós olhamos apenas esses 6 meses, ou seja, a partir da posse de Trump, é uma ladeira abaixo. Então, até onde vai isso? Até onde o mercado americano vai suportar as besteiras que Donald Trump tem feito, ok? Quando a gente olha no gráfico de um mês, no início do mês passado aí teve uma certa lateralização e depois uma nova queda no DXY. Nos últimos 5 dias, uma tentativa de lateralização, e a gente vê que a cada momento você formando degraus cada vez mais baixos, e no fim da tarde da última sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, uma certa lateralização novamente. Mas os analistas eles estão com essa visão em relação ao DXY, ou seja, a manutenção da perda de valor de mercado do dólar americano. Então, tendência de baixa em todos os indicadores, viés de baixa forte, vendam, se desfaçam do dólar. É isso que esse indicador mostra. Quando a gente traz essa informação para comparar com o valor dos mini contratos futuros de dólar, nós temos aqui no Brasil, esse gráfico deixa bem claro, uma forte tendência e prolongada de baixa. Continuando, essa tendência de baixa tem se mantido constante já faz muitos dias. Quando nós olhamos o outro contrato que é negociado, o mini contrato de índice, nós temos um comportamento diferente, né? Não há uma constante de baixas ou de altas, altas e baixas. Nessa comparação, quando nós colocamos os dois gráficos, o do mini contrato futuro de dólar com o mini contrato futuro de Bovespa, fica bem claro que não é sempre uma realidade que muitos pensam que quando o dólar cai, a bolsa sobe, e quando o dólar sobe, a bolsa cai. Os gráficos deixam isso bem claro. Nós temos uma queda forte do dólar no cenário de um período, de final de abril até agora, início de julho, mesma coisa do mini contrato de Bovespa. Nós não temos uma formação de uma alta forte do Ibovespa, em sentido oposto ao que aconteceu no mini contrato de dólar. Continuando mais um pouco, quando nós comparamos o comportamento do DXY no cenário de um dia 4 de julho de 2025, com o contrato futuro de dólar, também na mesma data, nós não temos uma correlação perfeita. Em alguns momentos o comportamento se repetiu, mas depois acontece uma diferença grande em comportamento. Aqui aconteceu uma alta que você não vê no mini contrato futuro de dólar. Então, outro aspecto importante é que o comportamento do DXY não tem correlação perfeita com o comportamento das cotações dos mini contratos de dólar. Ou seja, não dá para operar mini contrato futuro de dólar se baseando apenas no DXY. Aqui nós temos um histórico da variação cambial no Brasil, desde a implantação do Plano Real até sexta-feira agora, né? 4 de julho de 2025. A variação do DXY no mesmo período do Plano Real e a comparação dos dois. Então, aqui também não há uma correlação perfeita entre a variação cambial no Brasil e em relação à variação cambial do dólar em comparação com a cesta de moedas. Um dos fatores tem a ver também com a nossa inflação. No gráfico da variação do dólar no Brasil, vemos que em alguns momentos uma razoável correlação, como foi comentado aqui, entre a variação do dólar
em reais e a variação do DXY, mas a nossa inflação distorce um pouco o restante do período. Mas o que é que está acontecendo com os Estados Unidos da América para o dólar estar perdendo valor em relação à cesta de moedas do DXY? Uma das respostas é esta, né? Estados Unidos está com uma dívida interna superior a 36 trilhões de dólares, que representa 123% do PIB deles. Nós vemos um crescimento muito grande da dívida a partir do ano de 2008. Lembra que eu comentei que teve a crise do subprime em 2008? Uma elevação bastante forte, depois um grande salto em função da pandemia. E quando a gente olha a projeção que os especialistas fazem em relação à relação dívida-PIB dos Estados Unidos, nós estamos nesse momento com 120 e poucos por cento do PIB, e a projeção é que mais 30 anos isso vai ultrapassar 156% do PIB. A situação hoje já é insustentável. Imagina com esse crescimento. E um outro detalhe, essa semana foi aprovado pelo Congresso americano a autorização para o governo americano aumentar a sua dívida em mais 3 trilhões de dólares. Quando a gente fala em aumentar a dívida, nós estamos falando em vender títulos públicos. Vai vender para quem? Se o BRICS não tem mais interesse em continuar usando o dólar, em comprar títulos da dívida americana como reserva de divisas. Vai vender para quem? Então, os Estados Unidos vivem uma situação muito complicada, o que nos faz pensar que a tendência é o dólar continuar caindo. Somente eventos extraordinários podem mudar essa situação. Por exemplo, o impeachment do Trump. Já existe muito movimento nos Estados Unidos, capitaneado por grandes bilionários que já perderam muito dinheiro e querem uma mudança. E outros fatores também podem provocar isso. Vamos aguardar. Mas a tendência atual é ladeira abaixo. Ok, pessoal? Então, tomem cuidado com relação a usar as informações do DXY para operar contratos futuros de dólar. Com base nas informações que utilizamos para fazer esse estudo, ficou bem claro que o comportamento do dólar em relação à cesta de moedas do DXY não tem correlação plena com o comportamento das taxas do dólar à vista no Brasil, e muito menos com os preços negociados nos contratos futuros de dólar, pois o mercado leva em conta fatores internos e se move por pura e simples especulação. É como se o mercado brasileiro fosse quase que totalmente desvinculado do resto do mundo. Nós temos uma realidade própria, né? E nós vimos isso aqui nessa... vou voltar alguns gráficos, né? Está aqui o comportamento do DXY no dia 4 de julho de 2025 e está aqui o contrato futuro do dólar. Não há uma correlação plena, mas é uma situação muito difícil, né? Como é que os Estados Unidos vão resolver esse problema desta dívida gigante? Era esse o recado que eu tinha programado para fazer um vídeo hoje, e espero que vocês gostem, e se gostarem, deem o like, e agradeço muito as visualizações dos vídeos deste canal. Abraços!